Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar como um anjo perfeito se transformou num amargurado e perverso ser como é Satanás. A lição começa com uma das maiores incoerências do universo. Porque o mal apareceu num mundo perfeito. Isso não tem sentido. Por acaso tudo aquilo que vem de Deus, de um Deus perfeito, não deveria ser também perfeito? Claro que sim. Então, o que aconteceu no coração de um anjo perfeito para dar cabida ao mal? A primeira coisa que precisamos entender é que a existência da perfeição exigia a existência da liberdade. Um ser que não é livre não pode ser perfeito. E para ser livre, Lúcifer precisava ter diante dele pelo menos dois caminhos: a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Caso contrário, como poderia ele escolher? Agora, por que Lúcifer escolheu o caminho do mal, se poderia ter escolhido o caminho do bem? Bom, esse é um mistério que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. E te digo uma coisa, não vale a pena especular sobre este assunto. Temos que respeitar o silêncio de Deus, sabendo que na eternidade teremos todo o tempo necessário para que o próprio Deus nos explique. E teremos também a capacidade de entender os problemas que hoje, com a nossa mente carnal, não somos capazes de entender. Bom, a lição desta semana traz como um dos primeiros textos o texto de 1 de João, capítulo 1, versos 1 a 3. Veja o que diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Alguns pensamentos deste texto que precisamos considerar. O primeiro é o fato de que Deus é o Criador de tudo. Temos visto que a vida, desde o início, estava com o Pai, disse João. Nada existia antes de Deus, porque Deus sempre existiu. Tudo que foi criado veio de Deus. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida. Sendo assim, não foi Deus, então, quem criou Satanás? Não, querido, não foi. Porque Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito e livre, que tomou uma decisão errada e trágica. Neste ponto da lição, temos que ter cuidado para não perder-nos na discussão das teorias da existência do universo, como a Terra veio à existência. Porque o propósito da lição desta semana não é esse, não é o tema da criação. A criação é mencionada apenas para enfatizar o fato de que mesmo Lúcifer foi criado por Deus. E não só isso. Não foi criado apenas por Deus, foi também criado para Deus. Esta preposição para denota propósito. Lúcifer foi criado com um propósito para Deus, assim como nós. Só que o fato de que Deus tem um propósito para a nossa vida não significa que Ele vai intervir para nos obrigar a cumprir esse propósito. Ele nos criou seres livres e respeita as nossas decisões, por mais erradas que sejam. No caso de Lúcifer, essa foi a tragédia. Assim também foi o caso de Adão e Eva, e continua sendo todos os dias, no nosso caso. Porque todos os dias decidimos nosso destino, todos os dias tomamos decisões, para bem ou para mal. Agora, neste exato momento, agorinha, neste momento, você tem nas suas mãos, sem dúvida, a responsabilidade de decidir algum assunto na sua vida financeira, familiar, profissional, não sei. Agora, o que eu peço a Deus é que Deus lhe dê sabedoria
para escolher de maneira correta, a fim de não trazer tristeza para a sua vida, mas que a decisão que você tomar seja uma decisão orientada por Deus para a sua própria felicidade. Entramos agora ao segundo ponto da lição. Aqui entra de novo a figura da veste ou da roupa. Ezequiel, capítulo 28, versos 12 ao 19, aí Ezequiel descreve a roupagem de Lúcifer, comparando-o com o rei orgulhoso de Tiro. Eu não vou ler todo o texto, é muito comprido, mas vou citar os versos 13 ao 15. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Oh, querido, aqui é dito que as vestes de Lúcifer eram de pedras preciosas. Esta é uma figura eloquente que mostra o valor deste anjo, a perfeição de seu caráter e a importância da sua posição. Lúcifer era perfeito, maravilhoso, como o nascer do sol, enfim. Tanto Isaías quanto Ezequiel não encontram palavras adequadas para descrever a beleza de Lúcifer. Um manto de pedras preciosas cobria o corpo de Lúcifer. Que comparação! Sabe, o vestido mais caro do mundo custou $1 milhão e foi usado por uma atriz num filme chamado Breakfast at Tiffany's, café da manhã com diamantes, alguma coisa assim. Foi filmado em 1961. $1 milhão. Foi vendido num leilão. Imagine quanto custaria então as vestes de Lúcifer, que era tudo coberto com rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa, esmeralda, e o zíper e as rendas feitas de ouro. Bem, esta é apenas uma ilustração para mostrar a perfeição física e moral de Lúcifer. A pergunta é, para que serviu toda essa perfeição? Para nada. Porque, infelizmente, Lúcifer não usou bem a sua liberdade e fez escolhas erradas. Agora, é interessante que na vida acontece a mesma coisa. Gente privilegiada, altamente qualificada, com educação superior, com uma educação moral fora do normal, comete os mesmos erros que as pessoas simples e sem instrução. É interessante também saber que o fato de, neste momento, simbolicamente, por mais que você possa estar usando vestes maravilhosas, não é garantia de que não vai cometer erros. Por isso, você precisa buscar a Jesus todos os dias. Jesus é a única pessoa que pode ajudar você a tomar decisões sábias. Infelizmente, as coisas não ficaram apenas nas vestes majestosas de Lúcifer. Que bom seria se o fato de que estamos salvos neste momento fosse uma garantia de que sempre estaremos salvos, mas não é assim. E aqui entramos agora na terceira parte da lição. A queda desse anjo perfeito. Qual foi a tragédia de Lúcifer? Apenas uma. Esquecer que todo o seu brilho, a sua inteligência, beleza e poder vinham de Deus. Esquecer que Deus era seu Criador. Pensar que Ele era o Deus de seu próprio destino, o dono de sua existência, e que poderia escolher o que ele pensava que era bom para ele. Agora, no momento em que deixou que esse tipo de pensamento chegasse à sua mente, começou a sua queda vertiginosa. Mas esta história é repetida ao longo do tempo. Aconteceu também com Israel, quando eles entraram na terra prometida. Isto está em Deuteronômio, veja.
capítulo 8 de Deuteronômio, versos 1, 2 e depois do 12 ao 15, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Querido, você percebe quão frágil somos os seres humanos? Como somos propensos a pensar que se tivermos alguma coisa é por causa do nosso trabalho, da nossa inteligência, da nossa capacidade. E olha, eu não tenho dúvida que no êxito que você teve, houve participação da sua parte. Nada acontece na vida sem a participação humana. Mas a fonte real de tudo que você tem de bom é Deus. E o dia que você esquecer disso, você estará condenado para a ruína. Talvez você continue com suas roupas de pedras preciosas por fora, mas por dentro você começa a se descompor, a se deteriorar, a se fazer pedaços. E de que vale o dinheiro, ou a casa, ou o bom trabalho que você tem, se seu lar está caindo aos pedaços? Se você não tem o respeito de seus filhos, ou a admiração de sua esposa, ou de seu marido? Oh, querido, não confie nas suas forças. Não confie no título profissional que você tem, ou no dinheiro, nem mesmo na sua saúde ou sua juventude. Tudo isso é palha. Hoje é, mas amanhã pode se transformar em cinzas. Ponha sua confiança em Jesus e somente em Jesus. A quarta parte da lição nos leva a meditar sobre as palavras de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Aqui, querido, destacamos dois elementos que têm que ver diretamente com Deus e com seu poder. O primeiro é o monte, o segundo é o fogo. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e receber os 10 mandamentos. Foi no monte da transfiguração que 3 discípulos de Jesus viram a glória de Deus. Quando Moisés descreve a presença de Deus no Monte Sinai, também menciona o fogo. Deus anda como entre o fogo. Agora, tudo isso para demonstrar o seu poder. E às vezes que Deus confia o seu poder aos seres criados, Ele o faz esperando fidelidade e responsabilidade de seus filhos. Pelo menos no caso de Lúcifer foi assim. Lúcifer passeava pelo monte de Deus e caminhava entre as pedras de fogo. Quer dizer, Lúcifer tinha recebido o poder. Ele não era o dono do poder, simplesmente tinha que administrar algo que Deus lhe tinha confiado. Mas a tragédia do homem é se ofuscar, se deixar enganar pelo poder. Alguém disse muito sabiamente: se você quer saber quem é uma pessoa de verdade, dá para ela poder. Sabe por quê? Porque o poder envenena, o poder torce, desfigura, muitas vezes corrompe. O poder é traiçoeiro e te engana. Te faz pensar que você é Deus e que você pode manipular a vida e as circunstâncias como se fossem fantoches. E você sabe, todos exercemos poder de uma ou outra forma. Todos, sem exceção. Na casa, no trabalho, na roda de amigos, enfim. Conheço
lares infelizes porque o pai ou a mãe abusam do poder que têm. Conheço igrejas divididas porque o poder é mal usado. Conheço pessoas feridas, semidestruídas, machucadas, porque alguém usou o poder de forma inadequada. Coitado Lúcifer. Ele pensou que ele era a fonte do poder. Achou que era o Deus, o próprio Deus, e caiu até o fundo do poço. E isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer outro ser humano. É por isso que Paulo diz, aquele que pensa estar firme, olhe, não caia. Bom, queridos, chegamos ao fim da lição. E vamos falar sobre a chegada de Lúcifer a este mundo. A rebelião e o pecado não foram limitados apenas aos céus. Apocalipse 12 nos diz que houve uma guerra, uma batalha lá nos céus, e Lúcifer foi derrotado. O mal não poderia, então, ficar por mais tempo lá nos céus. Então Satanás foi expulso dos céus e veio a este mundo. Só que antes de sair dos céus, ele fez várias ameaças contra Deus. Disse que faria tudo o possível para destruir a terra e a raça humana que Deus criaria. O ser humano seria o alvo de seu ataque. E assim começou o grande conflito. A luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E essa luta, querido, hoje se realiza na mente e no coração de cada ser humano. Deus quer conquistar o coração de seus filhos. Ao mesmo tempo, o inimigo de Deus faz tudo o que pode para atrair a atenção dos seres humanos a ele. O elemento que Satanás usa para atingir o seu objetivo, para conseguir o coração e a mente do ser humano, se chama tentação. Ele usa todos os recursos, a sedução, a mentira, o engano, enfim. Não importam os meios. A única coisa que ele quer é que o homem não entregue seu coração a Deus. Agora, uma vez que ele consegue que o ser humano caia, ele é o primeiro em vir e dizer que você está perdido, que já não há perdão para você. Mas Deus, na pessoa de Cristo, providenciou o remédio. O querido Jesus veio a este mundo e pagou o preço pelo pecado. Ele pagou com sua própria vida. Ele foi à cruz e morreu a morte que o pecador merecia, para que aquele que se arrependesse pudesse receber a vida que Jesus Cristo merecia. Esse é o milagre da justificação. A morte que o homem merece por causa de seu pecado, Cristo a toma para si. E a vida que Jesus merece por causa de sua obediência, entrega para o homem poder viver. Por isso, nas horas em que o inimigo vem e te acusa, nas horas em que o diabo faz desfilar diante de você todos os seus pecados, olhe para a cruz de Cristo. E apodere-se da justiça divina. Esconda-se sob o manto imaculado da justiça de Deus e confie nele. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há abismo tão profundo que ele não possa chegar lá e tirar você de lá. Não há um lugar tão distante aonde você tenha ido, de onde Deus não possa trazer você de volta. Tudo que você precisa é reconhecer que você não pode e confiar na graça perdoadora de Jesus. O inimigo, querido, já é um inimigo derrotado. Foi derrotado na cruz do Calvário. Você não tem direito, escuta, não tem direito de viver uma vida fracassada, porque Jesus Cristo já comprou a sua vitória. Sempre que olho para este quadro aqui, eu fico emocionado, porque, em realidade, este quadro expressa a lição de todos estes 13 semanas. O homem caído, o homem ferido, o homem machucado. Ele não tem forças. Ele promete e cai, até que chega um momento na vida em que ele acha que não pode mais, não vai mais. Aí vem Jesus e levanta ele. E te digo uma coisa, se você e eu um dia chegarmos ao fim de nosso destino, não será porque fomos fortes, porque tivemos força e vontade, será unicamente porque quando estávamos caídos, machucados, feridos, sangrando, esse Jesus maravilhoso nos alcançou e nos levantou e nos ajudou a chegar. Que Deus te abençoe.
steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free.